Fala pessoal do canal Psiquiativa, boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez nesse canal. Pessoal, desde já quero pedir vocês, curte, compartilhe e comente nos nossos vídeos. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente aqui, vai ser um vídeo, pessoal, de apresentação. Nós vamos falar hoje sobre os 5 métodos que é utilizado na TRG, tá bom? A pedido de algumas pessoas do nosso canal que já estão aí colocando aí, né, nas perguntas, pedindo para me falar um pouco mais a respeito da TRG. E hoje eu vou falar sobre as metodologias que são utilizadas na TRG. Primeiramente, para quem não sabe, esse é o canal Psiquiativa, um canal de autoconhecimento, de espiritualidade e de desenvolvimento pessoal. Nesse canal, pessoal, nós trabalhamos aí, já gravamos alguns conteúdos falando a respeito de bloqueios emocionais, de crenças limitantes. Já fiz um vídeo também falando a respeito da ansiedade, um pouco sobre depressão, sobre mudança de mentalidade, como fazer para nos tornarmos mentalmente fortes, principalmente diante de uma sociedade de tantas distrações, como se tornar alguém mentalmente forte, mesmo diante de tantas distrações que nós temos nos dias atuais, né? Como fazer para ser uma pessoa focada, como fazer para poder ser uma pessoa centrada nos nossos projetos. Então, já tem vídeo no canal aí, onde eu ensino aí algumas estratégias para que você possa utilizar no seu dia a dia, tá bom? Meu nome é Ricardo, para você que está chegando no canal agora e ainda não conhece o nosso canal, se inscreva nesse canal, compartilha o nosso conteúdo. Hoje, pessoal, como vocês podem ver, nós já fizemos algumas mudanças aqui e hoje eu quero falar para vocês sobre os 5 métodos que são utilizados pela TRG. Ricardo, quem é a TRG? TRG, pessoal, é a terapia de reprocessamento generativo. Então é uma terapia que trabalha com um processo chamado generativo, tá? Vou explicar para vocês aqui no decorrer do vídeo como que funciona esse processo mediante a metodologia dos 5 passos. Vocês vão entender melhor a respeito disso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu vou colocar aqui para vocês e vocês vão entender um pouco melhor a respeito disso. Vamos começar primeiramente entender um pouco sobre TRG, tá? Então, a TRG, para quem não sabe, ela foi fundada aí, o nosso fundador e o nosso professor e mentor, terapeuta e também psicólogo, Dr. Jair Soares, tá, pessoal? Para vocês que não conhecem, tem o Instagram dele aí. Então vocês entrem aí no Instagram, pesquisem um pouco a respeito dele. Foi ele que fundou a TRG, tá? Essa terapia de reprocessamento generativo. Então, o que significa, como eu disse, TRG, Ricardo? Terapia. Vou colocar aqui, pessoal, para vocês entenderem. Terapia de reprocessamento. Não sei se vai caber aqui, deixa eu ver. Reprocessamento. Acho que eu vou colocar embaixo. Terapia de reprocessamento.
Então, pessoal, não sei se está dando para vocês enxergar bem, está um pouco de longe. Se não tiver dando para enxergar bem, vocês colocam nos comentários aí, tá? Nós estamos fazendo os primeiros testes aqui ainda. Isso aqui nós vamos usar para poder explicar melhor as nossas aulas, né? Para que a gente possa ter um maior entendimento, um maior aproveitamento dos nossos conteúdos. Mas terapia de reprocessamento, terapia, né, pessoal, todo mundo sabe, existem várias metodologias hoje que já são utilizadas em terapias hoje, né? Existem várias terapias hoje. Mas essa terapia especificamente da TRG, pessoal, ela trabalha com um método chamado reprocessamento. E o que é reprocessar? Pessoal, a primeira coisa que a gente, quando a gente fala a respeito de terapia, nós sempre temos que lembrar qual que é o objetivo hoje que uma pessoa procura, né, um terapeuta e procura um psicólogo. Então, a maioria das pessoas hoje que procura esse suporte, que procura a ajuda de um terapeuta hoje, são para resolver problemas, né? Sejam problemas emocionais, problemas psicológicos. Então, quando nós falamos de reprocessamento, nós temos que lembrar a respeito justamente dessas crenças, desses traumas. Então, a terapia de reprocessamento, ela vem com o objetivo de reprocessar essas crenças, esses traumas que, de certa forma, têm afetado a vida dessa pessoa. Então, terapia de reprocessamento vem de reprocessar. E generativo, pessoal, é um processo, como nós estamos falando, é buscar dentro da nossa consciência fazer um processo de regeneração. Então, é fazer um processo de pegar essas informações que estão lá no nosso inconsciente. Depois eu vou fazer um desenho aqui que eu vou explicar para vocês como que funciona isso também, tá? Hoje, como eu disse, é só um vídeo aqui para a gente fazer um teste, ver como é que vai ficar legal. Quero que vocês deixem no comentário aí. E se a gente ver que vai continuar, que vai ser legal, que vai ser produtivo, nós vamos dar continuidade. Então, reprocessamento generativo, nós temos que lembrar sobre traumas e sobre bloqueios. E generativo, a gente precisa lembrar que é um processo de regeneração. Então, é fazer com que a pessoa consiga acessar essas informações que estão lá no inconsciente, e muitas dessas informações, essas pessoas nem se lembram mais. Então, eu só consigo fazer isso nesse processo generativo. Então, é como você ir lá no inconsciente dessa pessoa e acessar essas informações. E aí eu vou explicar para vocês, através dos 5 métodos, a metodologia que nós usamos aqui na terapia de reprocessamento generativo, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, TRG, pessoal, terapia de reprocessamento generativo. O nosso fundador, como já foi falado, é o nosso mentor, professor Jair Soares. Então, para você que quer conhecer um pouco mais sobre a TRG, né, sobre onde que ela foi fundada, você entra aí no Instagram, Jair Soares, tá bom? Então, nós trabalhamos, pessoal, na terapia, são 5 metodologias, tá bom? Vou colocar aqui e vou explicando para vocês como é que funciona isso. Metodologias. Então, nós usamos 5 métodos, pessoal, nesse processo. Quando nós pegamos aí um paciente, quando nós começamos a fazer esse trabalho, a primeira coisa que nós fazemos para ele é apresentar para ele a nossa metodologia, o modo como nós trabalhamos, né? Os métodos que nós utilizamos para poder fazer esse reprocessamento generativo. Outra coisa que é muito interessante você saber, pessoal, a respeito dessa terapia da TRG,
é que ela hoje, ela é a única terapia que ela é considerada a terapia de resultados. Então, ela é a única terapia que você consegue trabalhar com a menor quantidade de sessões e você consegue ter um resultado positivo, tá bom? Então é interessante você saber a respeito disso. Então hoje, a TRG hoje é considerada uma das terapias com maior número de resultados. E inclusive se você entrar aí no canal do Instagram do Dr. Jair Soares, você vai ver lá que o nosso número só está crescendo cada dia mais, tanto de terapeutas e quanto também de pessoas que usaram essa metodologia e tiveram aí esses resultados na vida delas. Então eu indico muito que você entra lá no site, né, do Dr. Jair para você dar uma olhada a respeito disso, sobre as pessoas que já estão tendo resultado com essas terapias de reprocessamento generativo, legal? Então, como eu disse, quais são essas 5 metodologias, Ricardo? Pessoal, vamos lá, vamos para a primeira. Então, a primeira, pessoal, que nós utilizamos, o primeiro método que é utilizado na terapia de reprocessamento generativo, eu vou falar sempre TRG, pessoal, para poder simplificar um pouco mais, tá bom? O primeiro método que é utilizado é o método cronológico, tá? Então, cronológico, o que é o método cronológico, Ricardo? Nós pegamos, pessoal, independentemente da idade que essa pessoa tenha, nós pegamos dos 5 anos de idade que essa pessoa já teve, os 5 anos de idade, e nós trabalhamos até a idade atual que essa pessoa está, que ela tem hoje. Então, vamos supor que, eu vou usar aqui o exemplo do João. Vamos supor que o João hoje tem 35 anos de idade. Então o João que tem 35 anos de idade já teve 5 anos. Então nós pegamos esse João que tem 35 hoje e nós vamos fazer um processo de reprocessamento generativo usando o método cronológico. Então é meio que voltar no tempo. Então nós vamos pegar desde os 5 anos de idade e nós vamos dividir esse tempo até os 35, de 5 em 5 anos, até chegar aos 35 anos do João. E nós vamos trabalhar, pessoal, dentro dessas etapas, os outros métodos também. Mas o cronológico nós dividimos em etapas. Então nós pegamos cada etapa da vida do João e nós vamos fazendo esse chamado método de reprocessamento generativo em cada uma das fases da vida do João, tá bom, pessoal? Então o cronológico é essa divisão aonde que nós trabalhamos essa etapa de idades. Nós dividimos por idade e nós vamos fazer esse processo até chegar aos 35 anos de idade, tá bom? Então, esse é o primeiro método, esse é o primeiro método que nós utilizamos, cronológico. O segundo, pessoal, é o chamado somático. E eu já vou explicar por que somático. O segundo método, pessoal, é o método somático. O que quer dizer isso, Ricardo? Pessoal, depois, na verdade, já tem até um vídeo no canal onde eu falo um pouco a respeito disso. Mas nós precisamos entender o seguinte, que todo trauma de infância, porque a maioria dos traumas hoje, eles de alguma forma aconteceram em alguma etapa da sua vida, né?
eu já tenho um vídeo no canal falando a respeito disso, tá? Mas se você pegar os meus vídeos onde que eu já falo sobre crenças, sobre traumas, sobre bloqueios, você vai ver que já tem vídeo no canal onde que eu falo a respeito disso. Mas, resumidamente, para me explicar aqui para vocês, para esse vídeo não ficar muito grande, o método somático, pessoal, ele trabalha no nosso corpo físico. Por quê, Ricardo? Porque, pessoal, todo trauma que você já sofreu na sua vida, seja um trauma de abuso, um acidente, alguma agressão física, verbal, que seja, esse trauma, pessoal, ele fica armazenado, ele fica registrado em duas áreas principais. A primeira área que ele fica registrado, pessoal, é na sua mente. Então, nós podemos usar aí o nosso inconsciente, que são as coisas que ficam armazenadas ali, e por isso que existe o método de reprocessamento generativo. Porque tem muitas pessoas que não se lembram mais que já passou por aquele trauma em si. Então, quando nós começamos a trabalhar com esses métodos, nós começamos a identificar traumas que muitas das vezes essas pessoas nem se lembravam mais que existiam. Por isso que nós usamos o método cronológico. Então, o somático, pessoal, é quando, como eu disse, como fica arquivado em duas áreas principais, primeiro no nosso inconsciente e em segundo lugar, pessoal, esse trauma vai se registrar em alguma parte do seu corpo físico. Então, Ricardo, como que funciona isso? Pessoal, você sofre o trauma, em primeiro lugar, ele vai se arquivar, ele vai ficar de certa forma ali arquivado no seu subconsciente. E o segundo lugar, ele vai se, de alguma forma, ficar marcado ou ficar registrado em alguma parte do seu corpo físico. Então, somático, pessoal, ele vem justamente o seguinte: quando a pessoa se torna um adulto, esse trauma que está lá no inconsciente de alguma forma, no seu subconsciente, ele vai começar a dar sinais na sua estrutura física, ou seja, no seu corpo. Então, por isso que eu já falei no vídeo anterior, que tem muitas pessoas hoje que têm dores de cabeça forte, enxaqueca, pessoas com dores nas articulações, com dores nos ombros, dores nos joelhos, dores nas pernas, porque são dores emocionais, são marcas, são sintomas, de certa forma, e marcas daqueles traumas emocionais que ficaram arquivados. Então, esses traumas vão se mostrar, de certa forma, através dessas dores, mas não são só dores, tá, pessoal? Também tem pessoas hoje que sofrem aí com a síndrome do intestino irritável. Então tem pessoas que passam aí, por uma certa irritação, dificuldade de usar o banheiro. Tem pessoas também que sentem muita fadiga excessiva, cansaço excessivo. Então tem hoje tem várias coisas que nós poderíamos falar aqui, mas para esse vídeo não ficar muito grande, nós vamos falar dos básicos. Porque nós vamos falar só sobre a metodologia que nós utilizamos na TRG. Então, esses traumas ficam arquivados no seu subconsciente e também na sua estrutura física. Então, o método somático, o que o método somático faz, Ricardo? Nós trabalhamos na sua estrutura física. Então, usando o método cronológico,